Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um ICEI Talks. Hoje nós temos aqui um convidado especial, que é o professor Paulo Taitson. Ele é o presidente da Fundação Hospitalar do Hospital São Francisco de Assis. Ele é um parceiro grande da PUC Minas em geral, mas especialmente hoje nós vamos falar da parceria que a gente tem com o curso de Engenharia de Software, né, da PUC Minas, da Praça da Liberdade. Eu sou coordenadora do curso, né, sou a Guta, e lá no nosso curso, dos diferenciais do curso é o nosso trabalho interdisciplinar de software, né? E nessa disciplina, a gente tem duas dessas disciplinas que são extensionistas, e nesse trabalho extensionista que a gente faz, a gente procura por parceiros que tenham problemas que possam ter uma solução de software, né? Que a solução envolva tecnologia, envolva algo relacionado a software. Então, nessas disciplinas, a gente teve a felicidade de cruzar, então, com essa parceria que hoje nos é muito especial, né, com o Hospital São Francisco. Eu vou deixar que o próprio professor Paulo se apresente para contar um pouquinho da hoje dentro da Fundação Hospitalar, né? O papel dele de professor aqui na PUC Minas, né? E de trabalhar também junto da extensão universitária. E depois ele vai contar para a gente um pouco mais sobre o Hospital São Francisco. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar, como todos nós que tivemos contato já com o hospital, com o trabalho que é feito lá, principalmente relacionado com a área de inovação e tecnologia. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Paulo para ele se apresentar. Uma boa noite a todos, e gostaria de inicialmente agradecer o convite feito através da professora Maria Augusta, através do professor Lúcio, em consonância com as professoras Soraya e Simone Nogueira. Sim, já estamos há 3 anos na presidência do Conselho Curador da Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. É um complexo hospitalar, ou seja, nós temos 2 unidades, uma no bairro Concórdia, um hospital mais geral, e a outra no antigo Hospital São Bento. Então, a gente fala que é o São Francisco, unidade, bairro Santa Lúcia. O hospital em si é o segundo mais antigo de Belo Horizonte, mas a Fundação Hospitalar é nova, tem apenas 10 anos. E essa fundação tem algumas peculiaridades que saltam aos nossos olhos. Primeiro, pela opção de ser 100% SUS. Segundo, por observar que, por ser do SUS, nós podemos oferecer um SUS de excelência. Quando eu falo um SUS de excelência, é um SUS onde o processo de humanização tem uma linha de frente junto com a inovação, com os processos tecnológicos atuais. E quando a gente observa também no nosso dia a dia que não há lençóis rasgados, pacientes colocados nos corredores, quando observamos que o índice de satisfação apontado por auditorias externas do paciente ultrapassa 79%. Isso é peculiar para um serviço de saúde. E por que não dizer um serviço de saúde 100% SUS? Assim, nesses 10 anos, comemorando agora, então a gente incorpora esse belo encontro, essa oportunidade com vocês, de estar também como um evento comemorativo, de estar 10 anos atendendo mais de 420 cidades mineiras. Para quem tem 344 leitos, é muita coisa. Somos o 5º SUS do estado, em tamanho.
e o 20º do Brasil. Então, é toda uma tentativa de valorização de processo de cuidado. Estou lá há pouco tempo, nessa presidência do Conselho, mas a nossa querida e amada PUC Minas, quase 30 anos, como professor na saúde, né? Na graduação, lá no ICBS, a nossa casa, e partilhando também depois, né, um contato mais próximo com o Instituto Dom João, aonde, né, uma vez que eu fui ordenado diácono permanente, eu coordeno a extensão do Instituto Dom João e procurando fazer alguns alinhamentos com todo o processo de humanização também no Hospital São Francisco. Então, estar com vocês é uma alegria muito grande para gerar, em última análise, o que disse muito bem a professora Maria Augusta, as parcerias. Assim que eu tomei posse, num diálogo com a chefia de gabinete do nosso magnífico reitor, Dom Joaquim Moll, professor Paulo Roberto, levei a ele um grande projeto. Eu quero a universidade dentro do hospital, sob diversos horizontes. Indubitavelmente, falar da saúde dentro do hospital, o ICBS já tem projetos pujantes lá dentro, mas nós queremos mais. Então, rapidamente, a professora Maria Augusta, o professor Lúcio, marcamos uma reunião com menos de 6 meses para a gente poder começar a trilhar esse belo caminho. Porque nós não, eu costumo dizer que eu não reclamo da saúde em si do Brasil. Nós temos que buscar soluções. Então, quando a gente senta e visita a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, o maior SUS da América Latina, quando a gente recebe um prêmio de excelência, ano passado, junto com o Albert Einstein Hospital e o Sírio-Libanês, então o nosso olhar tem que ser um olhar de buscar solução, de interagir com a sociedade, de mostrar inovação. E é isso um pouco também que a gente vai discutir aqui com vocês nesse momento. Então, para mim, é uma alegria toda especial. Muito bem, professor. Conta para a gente, então, um pouquinho, como é que foi o início, quando você, até antes de você assumir mesmo, né? Como que foi a história lá da Fundação Hospitalar? Como que vocês assumiram o hospital? Ah, sim. A Fundação ela existe há 10 anos, fruto de uma manifestação do Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, criou uma fundação. Então, o que existia o modelo antigo do hospital, ele foi modificado. Esse hospital, com o tempo, passou por um processo de dificuldade enorme, extremamente significativo, com um único paciente internado. Então, para que evitasse que esse hospital fosse fechado, foi criada uma fundação. Então, ali nós temos, no bojo da estrutura da fundação, assentam membros da Santa Casa de Misericórdia, de Belo Horizonte, da Prefeitura, da Faculdade de Ciências Médicas e da nossa querida Arquidiocese. Então, eu represento a Arquidiocese na fundação. E uma vez que eu fui admitido no conselho, de prontidão, eles achavam que eu poderia ser um nome de consenso para assumir essa presidência. Então, o que marca realmente o hospital é esse olhar diferenciado para pacientes do SUS. Então, pessoas que chegam viajando, às vezes, a madrugada inteira, simplesmente para fazer um atendimento de poucos minutos, de poucas horas, com 33 especialidades. A ortopedia, não há como negar, é um dos grandes horizontes. Por quê? Ano passado, fomos o hospital que mais fez procedimentos ortopédicos no Brasil. Criamos a segunda residência brasileira em cirurgia bariátrica. Olha o quanto a gente pode pensar em inovação aí. Temos uma oncologia muito forte, tratamento de câncer. Então, a ideia nossa é ter um número de especialidades adequadas, mas começar a criar maiores especificidades em áreas que o município de Belo Horizonte é
extremamente carente, que o Estado é carente, e sempre que a gente utiliza como nosso mascote, a fala, né, de destaque, o nosso jargão, um olhar para quem mais precisa. Professor, e conta para gente agora como é que tem sido passar por esse momento da pandemia no hospital, porque o hospital é um hospital com leitos para tratamento de Covid, não é isso? Como que foi essa história toda? Sim, nós somos, assim que Belo Horizonte fechou, vamos assim colocar esse termo entre aspas, rapidamente a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte nos chamou, com alguns mais 2 hospitais que são 100% SUS em Belo Horizonte, e junto com a Unimed, BH, que é a maior operadora de planos de saúde que nós temos aqui na nossa cidade, sem dúvida nenhuma, para pedir ajuda. Literalmente, nós que já ajudamos o poder público, ajudamos a universalização da saúde, mas queriam algo mais. Porque era um momento em que nós não sabíamos, nós ainda temos dificuldades de entender um pouco o dia de amanhã nessa pandemia, então a nossa rotina teve que ser completamente modificada. Fomos os 2 primeiros hospitais a estender a mão completamente para o poder público municipal, estadual e federal, sem nenhum olhar político. O nosso olhar nós temos 344 leitos. Vamos chamar o nosso setor de arquitetura e de engenharia, vamos diminuir o número de leitos e criar leitos COVID, leitos de isolamento, CTI de isolamento que nunca imaginamos ter que passar por isso, como acontece, por exemplo, no nosso hospital, do Estado, da FEMIG, o Hospital Eduardo Menezes, que é um hospital elencado nacionalmente de doenças infecto-contagiosas. Então, aquelas doenças extremamente perigosas, não jamais excluindo o coronavírus, mas que ainda existem, como o ebola e outros vírus extremamente potentes. Se acontecer algum caso desse em Minas Gerais, esse paciente é completamente isolado no Eduardo Menezes. Então, no Eduardo Menezes, nós temos tuberculose, com outros acometimentos, nós temos doenças marcantes, onde o paciente tem que ficar realmente completamente isolado. Mas nos outros hospitais, o que nós temos na realidade público-privada? Aquele isolamento de CTI ou de quarto para meningite e tudo mais, mas como isolar milhares e milhares de pessoas? Como entender o processo de transmissão de uma doença que, em tese, surgiu na China em dezembro, e em março nós já seríamos capazes de propor todo um processo adequado de caracterização de cuidar e tratar? Isso foi muito difícil. Então, nós diminuímos os nossos espaços, criamos CTI Covid, enfermaria Covid. Entradas de acesso completamente isoladas, trabalhadores da saúde com perfis adequados, e nós somos, então, quem, num primeiro momento, estendeu completamente ao poder público para poder dizer: envie os seus pacientes, que aqui eles vão ser cuidados, tratados. Isso foi muito peculiar, porque o isolamento foi a principal característica dos pacientes e dos profissionais da saúde. Então, esses pacientes ficavam isolados, a princípio, completamente incomunicáveis, sem sequer ver o rosto, a faces daqueles médicos e enfermeiros que o assistiam. Isso realmente é muito difícil. Então, suspendemos as cirurgias eletivas. Por que o procedimento eletivo? É aquele que o paciente precisa de fazer, mas não tem uma urgência. Então, entregamos ao hospital em torno de 1/5 do nosso hospital para tratamento, acompanhamento dos pacientes com coronavírus. Isso é muito
é significativo e foi marcante. E realmente, nós observamos até quando iniciou-se o processo de vacinação, né, dos trabalhadores da saúde, a prefeitura soube entender o valor desses hospitais no cuidado, no zelo e no tratar. Então foi muito peculiar e até hoje nós tivemos a primeira onda e com esse crescimento agora pós dezembro, nós tivemos que readequar tudo isso e retomar também a abertura de novos leitos. Agora, uma coisa que nos chama a atenção quando a gente visita o hospital, quando a gente conversa com a equipe do hospital, né, tem contato com as pessoas que lá trabalham, é o olhar para a tecnologia que a equipe toda tem, que o hospital todo tem, né? Isso nos chamou a atenção desde o início. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. De onde que os médicos enxergam a tecnologia? De onde que esse conselho tão multidisciplinar que você descreveu aí tem esse olhar para a tecnologia, né? A gente achou isso pouco comum e queria entender como que a tecnologia passou a permear tanto o meio de vocês. Perfeito. Nós temos que, no Hospital SUS, criar o diferencial. É notório e sabido que existe uma tabela de pagamento do SUS. Então, o Hospital SUS recebe verba da prefeitura, do município, do estado e da nação. Mas essa tabela, ela não é atualizada regularmente e não fala em hipótese nenhuma de nenhum governo. Sempre foi assim desde quando o SUS foi criado. Então, nós temos que buscar recursos externos, doações, alternativas para que o serviço se mantenha e se mantenha de qualidade. Assim sendo, em 2009, nós lançamos o Inova São Francisco, um programa inspirado no Hospital Israelita Albert Einstein e no Cedar Sinai Medical Center, em Los Angeles, na Califórnia, numa tentativa de criar e estimular, criar startups, conseguir parceiros, estabelecer o que a gente chama uma cultura de inovação dentro do ambiente assistencial. Porque nós ainda temos, sim, é verdade, hospitais em Belo Horizonte e pelo Brasil, que os prontuários ainda são à mão. Né? Então, nós temos que evoluir em diversos contextos, construir modelos de negócios disruptivos, baseados em processos, produtos tecnológicos, podendo ser desenvolvido por startups, instituições de ensino, parcerias com a PUC, sim, entidades e grupos de pesquisa. Então, ao instalar esse núcleo de inovação, nós mapeamos mais de 290 oportunidades dentro do hospital. Vamos dar um exemplo bem simples, entre diversos elencados. Nós sabemos, todos vocês sabem, que quando visitamos uma pessoa doente numa cama de hospital, acordada, lúcida, num quarto, apartamento, enfermaria, ela tem sempre uma tomada perto dela, que se ela passar mal, ela aperta a famosa luzinha, que acende uma luz no posto de enfermagem ou no alto do quarto do lado de fora, nos hospitais mais antigos ainda, e aí a enfermagem, o médico, se dirige rapidamente ao leito, porque o paciente não está bem. Só que se a gente analisar pelo lado clínico, você, sem dúvida nenhuma, já estava com alguma alteração sistêmica interna, sem ter sintomas perceptíveis. Então, quando você aperta a luz, por exemplo, e for diagnosticado um infarto, vocês concordam comigo que ele já estava infartando tempos atrás. E aí, por exemplo, foi criado um modelo de uma startup, né, aonde você coloca uma pulseira no paciente, essa pulseira, numa modelagem de material chinês, vai custar R$2 a R$3, e ela a todo momento envia sinais para o posto de saúde, posto de enfermagem, dos sinais vitais do paciente. Então, antes dele sentir alguma coisa, você já vê na tela e acompanha 24 horas por dia os sinais vitais.
inovação, startups, é sinal de salvar mais vidas, acompanhar melhor o paciente, estabelecer melhor interação e processos de humanização. E mais ainda, né, nós notamos que cada vez mais nós temos uma redução do número de óbitos. Sim, sim. Porque não perdemos de vista aqueles indivíduos que ali estão sobre os nossos cuidados. Então, foi uma forma de otimizar, estabelecer eficiência, né? Existiu no Brasil todo um dia chamado Innovation Day, onde o Hospital São Francisco selecionou 14 startups, mostrando a relação delas com os desafios do ambiente assistencial. Então, sem dúvida nenhuma, nós nos tornamos a primeira instituição 100% SUS de Minas Gerais que criou um programa exclusivamente voltado para a inovação. Nós precisamos, com isso, em última análise, avançar tecnologicamente, colocar as áreas de vocês próximas à nossa realidade, porque com isso, como eu disse, salvamos vidas, cuidamos melhor e humanizamos mais ainda. Um outro segundo exemplo, aí, quando a professora Maria Augusta enfatiza a pandemia do coronavírus, imaginamos, eu sempre gosto de, em caso de dúvida de como cuidar e tratar, me colocar como paciente. E o que eu gostaria de receber? Então, vocês imaginam pessoas que, naturalmente, são desassistidas pela sociedade, passam dificuldades financeiras enormes, e aí o fator de comunicação fica completamente deteriorado. Assim sendo, nesse momento, foi o momento em que a gente conseguiu doação de alguns computadores, alguns acessos tecnológicos, para que a família pudesse interagir com o paciente no leito, mesmo no CTI COVID. Isso é fundamental. Em algumas parcerias, estabelecemos, alguns hospitais, alguns códigos. E quando ele falava para a enfermeira ou para o médico a palavra amor 3 vezes, é que ele precisava de um contato, um artifício, uma ferramenta tecnológica para interagir com, aí, assistência religiosa. Porque eu devo confessar a vocês, se a pandemia nos afastou de familiares, nos afastou da assistência em saúde, o processo de humanização ficou extremamente deteriorado. Como é que eu peço um diácono, como é o meu caso, e eu ainda coordeno toda a sou o assistente eclesial da pastoral hospitalar, da arquidiocese, aprendido com o Valmor, como é que a gente vai visitar um paciente no leito COVID? Então, isso praticamente não existiu. Mesmo eu sendo profissional da saúde diácono, de setembro a novembro eu consegui entrar em CTIs COVID, mas é tudo muito difícil. Então, ao criar essa senha de 3 palavras, palavra amor repetidas 3 vezes, a gente entrava com um processo de ação tecnológica, aonde uma rede de religiosas de plantão, casa, os conventos, abriu o seu celular e acolher essa pessoa mesmo à distância. O avanço tecnológico, a inovação, também traz amor aos nossos pacientes. Esse exemplo é incrível, né? A gente vê que a tecnologia consegue mediar até isso, né? Muito interessante a gente ouvir esses relatos, né? Porque torna mais claro para a gente como que a tecnologia, a inovação faz parte aí do dia a dia. E a gente observou também que faz parte tanto do dia a dia dos pacientes, quanto da equipe médica, da equipe dos profissionais da área de saúde, né? Você estava falando aí da pulseira que coleta dados, né? Esses dados não são só para informar a enfermaria, mas é uma coleta de dados que depois é toda analisada, tem uma ciência de dados por trás, uma inteligência artificial na tomada de decisões, né? Então, são muitas formas de usar esses dados, né? Sem dúvida nenhuma, professora. Nos chamou muita atenção. Tocou num ponto assim, por exemplo, o nosso coordenador da governança clínica, o doutor Guilherme Licarião, ele criou uma inteligência artificial, ele patenteou a LIA. Por exemplo, a LIA,
ela está dentro do prontuário dos pacientes. Então, ela é capaz de olhar os dados clínicos, estabelecer uma análise crítica diária, em tempo real, de cada paciente, avalia a qualidade, a complexidade assistencial, probabilidade de óbito. O computadorzinho fica lá, aquela mulherzinha bonitinha lá, sambando na tela e dizendo, apontando caminhos, e até eventos adversos possíveis. Como isso facilita a atender melhor o paciente? É impressionante. E chegou para nós agora um robô, estamos montando um robozinho que ele vai nas áreas COVID e lembra a cada um do pessoal da assistência a questão de orientações de biossegurança e dos pacientes COVID, o que eles devem ou não fazer. Passar álcool nas mãos, passa nas enfermarias não COVID ou naqueles pacientes que a gente atende da oncologia, o robozinho para perto da pessoa, cumprimenta, e fala se você quer álcool gel, e ele estende e deposita álcool gel sem encostar na mão das pessoas. Tudo isso pode ser feito, mas somente com parcerias como a PUC Minas, cursos de engenharia de software, que traduzem a excelência do cuidado e da inovação. Excelente. Bom, a gente tem um monte de coisa para te perguntar, mas eu queria, aproveitando esse momento que você falou aí da governança de dados, da inteligência artificial, queria passar a palavra para a professora Simone e depois para a professora Soraya, para elas contarem um pouco da nossa experiência também lá dentro do hospital. A professora Simone, ela é a responsável no ICEI, né? Ela é coordenadora de extensão do ICEI, do Instituto de Ciências Exatas e Informática, e a professora Soraya, ela tem o mesmo papel dentro do curso de engenharia de software e ela conduz os projetos também junto ao hospital. Então, primeiro eu queria passar para a professora Simone, que ela vai contar um pouco da visita que ela fez ao hospital. Foi uma equipe da PUC com outros professores, com os alunos e tal, e ela vai contar um pouco dessas impressões que ela teve nessa primeira visita. Isso foi antes da pandemia, né, gente? Antes da gente entrar nesse regime de isolamento, né? Então, ela vai contar um pouco dessas experiências aí. Olá para todos, né? Boa tarde, né? Pois é, professor, eu fiquei encantada ao visitar o hospital, encantada assim com tudo que você está contando aí, e fiquei apaixonada com a Lia. Vou mostrar para os alunos aqui onde estão os dados, como é que vê os dados, e eu fiquei encantada com os trabalhos, esses exemplos que você deu dentro aí das ações do hospital, em parceria com a PUC Minas e com as startups. Eu fiquei encantada com isso acontecendo, né? Isso lá, poder visualizar, ver isso junto com os alunos, né? Porque eu fui junto com a professora Joyce, que está aqui no evento, aqui junto com a gente também, e junto com os alunos, e poder viver isso, ver isso acontecendo, né? Então, eu achei interessante trazer um pouco aqui hoje, né? Como assim, como coordenadora de extensão do Instituto, falar um pouquinho assim dessa importância das parcerias, né? Do carinho que a gente tem com a parceria, né? Com o Hospital São Francisco de Assis. É emocionante trabalhar com vocês, é impressionante assim, o engajamento que a gente vê nas equipes, né, nos médicos, nos funcionários, nos enfermeiros, o tempo todo assim, a gente tem um contato muito próximo, um contato assim, de troca e de realmente parceria mesmo, durante todo o processo, nesse encontro, nessa relação de trabalharmos juntos. E aí eu quis falar assim, olha, eu vou levar um pouco dessas fotos para poder mostrar como que isso acontece, como é que isso se dá, né? Como é que isso no dia a dia dos nossos alunos, isso acontece. Para até mostrar um pouco, né, para quem está participando hoje, ou quem vai assistir depois a nossa gravação, entender na prática, né, como é que essa parceria acontece dentro da universidade, né, e com um parceiro tão especial para a gente como o hospital. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar
cá, foi impressionante a forma como a gente recebeu, né, as demandas do hospital, a organização, como que o hospital se organizou, e o senhor até destacou aí, né, as 290 questões que foram levantadas pelos próprios funcionários, de questões dentro do hospital que deveriam ser solucionadas de alguma forma. E isso foi feito de forma colaborativa, né, professor Paulo? Isso foi muito interessante, né? Foi um questionário, né, que foi passado e todo mundo participou, e todo mundo foi feito de uma forma integrada o levantamento das questões. A outra questão que eu fiquei também muito impressionada também foi entender, vocês entenderem que a tecnologia tinha uma importância. Vocês sabiam que a tecnologia era o caminho, né? Que a gente conseguiria, por meio da tecnologia, teríamos boas soluções. E aí, desses levantamentos que vocês fizeram, né, vocês trouxeram para a gente os pontos, fizeram uma seleção, né, de pontos principais e de questões principais em relação do que a gente poderia solucionar. E aí a nossa parceria vai sendo desenvolvida, né, e isso que é interessante. Então, em uma parceria nossa, né, dentro de um processo, né, que a gente chama de extensão, exatamente porque a gente estende-se da universidade, né, a gente ultrapassa nossos muros e a gente vai até o mercado, mas o mercado também vem até a universidade, né? Nesse processo, a gente vai fazer essa troca, né, de conhecimento. Então, esse processo, ele sempre começa nesse encontro, né, universidade e mercado. Essa foto, ela ilustra um pouco isso, né, esse encontro de realização, onde a gente tem pessoas pensando como que essa parceria pode acontecer e como que a gente pode trocar, como que isso pode dar andamento, né? Depois, quando a gente passa por essa etapa e a gente entende muito bem, né, mais claramente, né, no caso do Hospital São Francisco, a gente ficou muito claro o que precisava, a gente tinha aí todo um entendimento da metodologia que vocês realizaram e que foi muito bacana, né? A gente tem essa relação do encontro da parceria com a gente na universidade. Lembrando, como a professora Guta falou, essas fotos são todas de 2019, isso aí é pré-pandemia, né, gente? Então, ela ilustra esse momento que a gente ainda fazia as questões, essas reuniões presenciais. Hoje a gente faz as reuniões à distância, por enquanto, né? Mas outra coisa muito importante dessa parceria é essa relação, né? O hospital vir até a universidade e a universidade ir até o hospital. Então, a equipe do hospital veio até a PUC Minas, apresenta normalmente, né? Ela vem sempre, apresenta para os nossos alunos o projeto Inova, por exemplo, né? Apresenta quais são os problemas, apresenta quais são as questões que foram colocadas como os mais críticos e são desafiantes para os nossos alunos, né? Traz as demandas para a gente poder desenvolver com os nossos alunos durante o semestre essas questões para que podemos trazer soluções, né, soluções inovadoras. E aí, apresentada a Lia também, né, apaixonei aí com a IA do Hospital São Francisco, e a Lia também é apresentada. E aqui, nessa foto, a gente está no hospital, então, ou seja, o hospital vem até a universidade, e aí a universidade também vai até o hospital. Então, essa foi uma visita que a gente fez, a gente foi no Centro de Inovação, né, no Inova, o espaço lá que é destinado, né, para em reuniões ou em momentos, né, de discussões dos projetos do hospital, e essa sala, ela é onde são lidos os dados aí gerados pela Lia. Então, nesse momento aí, eu fiquei impressionada, assim, aquilo que o professor Paulo estava falando sobre saber dos pacientes, né? Nessa sala, que é a sala da governança, sabe-se tudo o que está acontecendo com os pacientes no hospital. Todos os dados, sabem as informações, inclusive, como o professor Paulo falou, quais são os procedimentos a serem tomados. Isso a partir desse trabalho da Lia, né, uma IA que trabalha aí com vários dados e fornece, né, os resultados para a equipe. E essa equipe analisa, né, esses resultados, e não só essa equipe, mas os enfermeiros terem acesso e tudo. Eu fiquei
impressionada, professor Paulo, fiquei encantada com essa sala e encantada com o projeto, né? Tem uma sala dedicada para o Inova, né? E também fiquei encantada também com a equipe, né? Todas as equipes muito disponíveis assim para nos mostrar as questões, né? Então, por exemplo, na rouparia, a funcionária nos explicando, por exemplo, como é que é o controle da rouparia. Então, assim, quais são as dificuldades, as necessidades, as demandas, como é complexo esse processo, quais são os documentos que eles utilizam, né, os protocolos, e como que a gente poderia contribuir nesse processo. Então, os alunos lá, né, vivendo ali, entendendo quais são os desafios, né, quais são os problemas neste cenário. Né? Então, essa vivência, né, que nós tivemos lá, temos todo semestre, na verdade, né, porque todo semestre os alunos nós temos em parceria com o hospital, ela é muito rica. Para mim foi uma experiência sensacional e eu fiquei impressionada, né, de ver um hospital trabalhando com tanta paixão, com tanta inovação, né, com tantos recursos tecnológicos, mesmo com poucos, às vezes, recursos financeiros. Mas, não é, professor Paulo? Só o SUS, gente. Assim, aquela realidade, eu instituí lá, professora, um tempo atrás, copiei, não tem vergonha de falar, do Einstein, do Mater Dei, do Biocor chefiado pelo Dr. Mário, que faleceu. O presidente do hospital visita o doente. Não é para curar, para tratar, é para perguntar como ele está sendo atendido. Agora, vocês imaginem eu fazendo isso no hospital que é 100% SUS. O indivíduo está vindo de um posto de saúde, desculpa, às vezes ficou 3 dias no chão com uma fratura. E ele chega para nós com uma roupa limpa, uma rouparia adequada, a proposta de vocês de inovar ali também vai nos ajudar bastante. E ele sente que ele está acolhido. Então você pergunta qual é a história dele e o que eu posso melhorar a vida dele, ele começa a chorar. Porque ele fala assim, eu nunca fui tratado como estou sendo tratado aqui. E para a gente ali no SUS não há o viés de propaganda, porque a pessoa é importante, porque ela tem um Instagram, vai divulgar o hospital. É exatamente o olhar para quem mais precisa. E essas pílulas que vocês nos dão de estar junto com a gente, de fazer com que esses alunos de vocês tenham essa pujança tecnológica, isso só tem um destino: oferecer melhor assistência. Então, é o que vocês procuraram ver e o que a gente tem que avançar e pode avançar com o auxílio de vocês. Muito obrigado. É exatamente isso, professora Simone. E a pessoa fala, mas uai, as cadeiras estão bonitas ali na inovação, é doação. O tempo inteiro é pedindo aqui, buscando projetos ali, doações pequenas, grandes. Fala assim, mas eu deveria chegar numa sala que nem computador deveria ter, é SUS, ué. Não. SUS de qualidade, SUS de assistência. Né? Só abrindo um breve parênteses, saudar o professor Lúcio do ICEI, que ele entrou ali escondidinho ali no fundo, não posso deixar de saudar uma autoridade acadêmica que tanto engrandece a nossa universidade. Obrigado, professora Simone. Gentileza sua, Taidson. Obrigado. A gente agradece e em privado lhe pedi desculpas porque eu estava em reunião, não consegui cumprir o protocolo que eu tinha combinado, já articulado para lhe receber aqui antes das 18, mas estou imensamente feliz pela sua presença e pelas suas contribuições. Também obrigado assim, a Guta, né, a Soraya e a Simone, né, e a todos que estão tendo aqui a oportunidade também de te ouvir. É uma cooperação que muito nos engrandece. Eu só agradeço, professor. Quando eu conversei com o professor Paulo Roberto e ele disse a todos os institutos que o hospital estava aberto, aí o ICEI, o ICBS e o próprio Instituto Dom João, os alunos fazem treinamento de pastoral hospitalar acolhida aos enfermos no hospital. A gente viu que esses 3 institutos disseram um sim para a necessidade dessas pessoas tão simples e tão sofridas. Muito obrigado.
Isso que é bacana, bonito, né? E bacana. Assim, isso que eu tenho muita paixão pela extensão e acho que todo mundo que trabalha ou conhece, está próximo da extensão, apaixona por isso, né? Tem essa possibilidade de vivenciar parcerias tão bacanas e ter experiências assim tão ricas. Então, quando a gente fala, né, de uma relação universidade, hospital, inovação, né, e num contexto que você consegue desenvolver bons projetos, né, mesmo dentro de contextos, às vezes, que você não tem, às vezes, recursos, né, muitos recursos, mas que você consegue desenvolver boas soluções dentro daquelas condições, né? E isso é riquíssimo, isso é inclusive desafiante para nós, inclusive para pensar que a gente nem sempre trabalhamos mesmo em ambientes ou espaços que nós temos todos os recursos possíveis, né? Pelo contrário, né? No nosso país, a gente tem sempre muitas dificuldades. Então, isso profissionalmente também, isso nos enriquece, porque é um desafio para nós em qualquer contexto que a gente está. Né? Foi um prazer, viu, professor Paulo, foi um prazer e tem sido um prazer trabalhar com o hospital. E agora eu vou passar aqui, Guta, a palavra para a professora Soraya, porque eu fiz um pouco dessa visão do que é essa história, um pouco, né, desse processo da universidade e o hospital, mas a professora Soraya é a melhor pessoa para dizer um pouco dos projetos, do dia a dia dos alunos, né, nesse desenvolvimento dessas soluções. Então, eu vou passar aí a palavra para a professora Soraya. Ok, obrigada, Simone. Boa noite, né? Boa noite ao professor Paulo Taitz, nosso grande parceiro, né? Presidente aí do Hospital, né? São Francisco de Assis. Boa noite, Guta, professor Lúcio, né? Que bom que você está aqui com a gente também, prestigiando, né? Esse encontro, esse bate-papo tão gostoso, né? Estou muito feliz de estar aqui. Boa noite, Simone, todos os colegas, nossos alunos e todo o pessoal aí fora, né, de fora da nossa universidade. Sejam todos muito bem-vindos. E estou neste momento aqui, né, gente, na verdade, representando um conjunto de professores, né? Quando a gente vai falar um pouquinho da disciplina extensionista, né, que eu também sou coordenadora de extensão, mas aqui especificamente eu vou falar mais dessa parte da disciplina de extensão, trabalho interdisciplinar de software 4. Então, eu não atuo sozinha, né, professor Paulo? Tem outros professores junto comigo, quero aqui também nomeá-las, né, professora Joyce, professora Ivre, né, o professor Tadeu, que já foi, mas nos ajudou bastante, e é uma equipe, né, acho que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em conjunto, acho que é por isso que dá super certo, não é verdade? Então, assim, primeiramente, né, estou aqui muito feliz de estar participando deste bate-papo, gostaria de agradecer fortemente essa parceria, né, que está conosco desde 2019, quando a gente começou lá no TIS 3, por isso aqui da Simone está aí também com alguns projetos, e eles deram continuidade conosco aqui no TIS 4, né, para a gente realmente fazer esse acompanhamento melhor e entregar um produto melhor para vocês também, né, porque a gente sabe que um semestre é tão curtinho, sabe, Paulo? Às vezes a demanda é grande e a gente não consegue fazer aquele software tão desejado que vocês almejam, e aí a gente dando essa continuidade, eles começam no TIS 3, dão continuidade no TIS 4 e a gente tem um produto melhor para vocês, né? Então, nesse sentido, né, eu vou passar um pouquinho agora dos projetos que entregamos para vocês, tá? Peço licença que vou compartilhar o nosso PowerPointzinho. Só um momento. Aqui. Se vocês puderem sinalizar, por gentileza, se está tudo ok, né? Tá ok. Tá tudo certinho, né? Ok, então, nesses ICEI Talks de hoje, né, estou aqui presente, junto com toda essa equipe maravilhosa aí, tá? Só o preview, Soraya, por favor. Só dá um preview, fazendo favor. Sim, desculpe. Visualização. Ficou melhor? Isso, ficou. Excelente. Obrigada. Ficou melhor, né? Deixa eu só um minutinho aqui. Deixa eu ficar aqui, que eu acho melhor fazer assim. Tem um preview aí. Tudo certinho, gente? Bom, a Simone já colocou para a gente a importância Soraya, da parceria. Descompartilhou agora, Soraya. Descompartilhou? Sim. Então, deixa eu compartilhar novamente. Isso, por favor. Um minutinho. Tá certinho agora? Isso, deu o preview. Isso, tá ok. Pronto, obrigada, Simone. Então, gente, a Simone já deixou assim bem claro, né,
a importância dessa parceria do hospital para PUC Minas como um todo, né? E aqui eu estou colocando a importância dessa parceria para a nossa disciplina de TIS 4, TIS 3, que são disciplinas extensionistas. Conforme o Paulo colocou, né, eles estão trazendo problemas. Então, aqui, professor Paulo, a gente tem sede, na verdade, de realmente problemas. E a gente está em busca do desenvolvimento de soluções para esses problemas. Então, agradeço fortemente. Essa parceria engrandece, né, a parte profissional do nosso aluno, onde ele tem um contato com a realidade, né, com clientes reais. Essa parceria, esse contato, né, extensão universitária dentro de uma disciplina, ela capacita os nossos alunos na formação humanística, passando valores que muitas das vezes a gente não consegue, né, passar numa sala de aula, onde o contexto é muito científico, é muito técnico, né, e esse contato com a extensão, com essa parceria que a gente está tendo aí com o hospital, é muito gratificante. Eles voltam trazendo informações, assim, que a gente realmente fica bastante apaixonada, como a Simone colocou aí para a gente. Então, eu só tenho a agradecer essa parceria e vamos continuar, porque eu já recebi várias demandas, viu, professor Paulo? Se Deus quiser, a gente vai atender mais algumas esse semestre, tá? Então, aqui, nós vamos começar apresentando para vocês, né, a participação do hospital durante todo o processo da nossa disciplina. O hospital está sempre presente. Ele vem aqui nas reuniões iniciais da nossa disciplina, apresentando suas demandas, sensibilizando os alunos para abraçá-los, porque a gente não fala, ó, vamos atender essa ou aquela. A gente apresenta um rol de demandas, né? E o aluno acaba escolhendo aquilo que ele se identifica. Então, até esse presente momento, a gente está sempre junto, atendendo alguma demanda do hospital, e isso é muito bacana. Consequentemente, as reuniões intermediárias com os nossos alunos, dando todo o apoio, mesmo diante desse contexto de pandemia, a gente estando online, remotamente, não tivemos nenhuma dificuldade em relação a esse relacionamento com o hospital. Foi uma atenção, assim, super bacana que foi dada aos nossos alunos em todos os seus encontros. E, por último, né, onde a gente apresenta os nossos softwares, né, as soluções finais, e o hospital também sempre muito presente, né, avaliando essas soluções que foram recebidas. Então, não tenho o que questionar, só tenho muito a que agradecer a todos os envolvidos aí. Muito bem, então, neste momento, eu vou partir aqui, né, para as 3 soluções que nós já apresentamos aí, já entregamos para o Hospital São Francisco de Assis. A primeira delas, gente, foi esse software para gestão de protocolos, né? Foi um que começou lá no TIS 3 e a gente continuou aqui no TIS 4, tá? Professor Paulo, se eu falar alguma coisa que não esteja aí no contexto, é porque algumas informações eu peguei dos documentos dos alunos, né? Que eles nos entregam no finalzinho do semestre, tá? Você fica à vontade em corrigir a gente aí, caso não esteja de acordo. Enfim, então o Hospital São Francisco, gente, ele possui um grande fluxo para o envio e recebimento de documentos, né? Sendo o gerenciamento deles realizado de forma manual por meio de caderno de protocolos. E sempre que um protocolo é aberto, existe a necessidade de levá-lo fisicamente para ser assinado e desenvolvido. Porém, em alguns casos, podem ocorrer atraso na devolução ou mesmo a perda, comprometendo assim a realização das atividades. Além disso, a constante utilização de caderno de protocolos gera um grande acúmulo no mesmo, tornando mais complexo a organização desses documentos. Desse modo, então, o desenvolvimento deste software para a gestão de protocolos, ele permitirá à entidade gerenciar os protocolos com mais eficiência, segurança e confiabilidade, podendo concluir em menor tempo, né, a interação entre os setores internos e externos. Então, foi super bacana esse software de desenvolvimento aí, né, de gestão de protocolos. O segundo software que nós entregamos foi um software para controle e monitoramento das úlceras por pressão, conhecida aí como SCARAS, não é isso, professor Paulo? Exato. Ou também úlcera de decúbito, né, cada hora a gente escuta um pouquinho assim, um pouco diferente, mas é tudo a mesma coisa, né? Então, este problema, né, de úlceras por pressão, a gente sabe que é considerado um grave problema e largamente presente no ambiente hospitalar em todo o mundo, não é verdade, gente? Então, práticas adequadas de gerenciamento de risco nos processos de enfermagem podem reduzir drasticamente a sua ocorrência, como, por exemplo, a mudança de decúbito. Entretanto, né, é necessário que seja feito um controle rigoroso dessas mudanças para que elas ocorram de acordo com a necessidade do paciente e com a periodicidade adequada, justamente para não causar essas feridas, né?
Então, o hospital ele pode ter centenas de enfermeiros trabalhando em turnos diferentes e as informações sobre este procedimento, né, podem se perder facilmente, se não forem devidamente registradas, de modo que todos os profissionais envolvidos no processo tenham acesso a essas informações. Também neste contexto, este software permitirá apoiar a implantação de diretrizes para a prevenção dessas úlceras, auxiliando os profissionais de saúde nas atividades de controle e monitoramento do estado dos pacientes que pertencem ao grupo de risco identificado para essa enfermidade. Além disso, pretende-se também verificar a existência de uma relação entre o controle sistematizado da troca de decúbito e também a redução das ocorrências das lesões por pressão. Então, assim, essas telas que eu apresento para vocês são as telas do software, né, gente? Mas tem muitas outras funcionalidades, né, que estão presentes aí, tá? Aqui é realmente dando essa pincelada para a gente abrir para as discussões. E no semestre passado, né, nós entregamos para o hospital o último software, que é um software de entretenimento para pacientes e acompanhantes. Estudos mostram, né, que o uso de métodos de entretenimento em pacientes com conteúdos midiáticos, como programas de televisão, acabam melhorando qualitativamente a saúde e a qualidade de vida desses pacientes, durante e depois de estarem sob os cuidados médicos, pois os internados acabam sendo influenciados positivamente pelo conteúdo. No entanto, né, conforme o Paulo a gente já pode até explicar melhor para a gente, infelizmente o hospital ainda não dispunha de algum sistema de entretenimento voltado para os pacientes. Fato este é que nos motivou a produção deste trabalho em consequência dos amplos benefícios para toda a população que o utiliza e também, né, poderá utilizar aí no futuro. Na tentativa, então, de transformar o hospital em um local mais amigável para os pacientes e os seus acompanhantes. Isso, gente, não é sinônimo de luxo, a gente sabe, né? Não tem nada a ver com luxo, mas sim uma forma de garantir o conforto, o bem-estar e a boa recuperação dos enfermos. Então, esta solução aqui que estou apresentando para vocês, né? Esse software de entretenimento, ele tem por objetivo gerar um sistema, né, de entretenimento interativo para pacientes que estão acamados e os seus acompanhantes, que permitam exibições de mídias com conteúdos informativos e também de entretenimento, obviamente, né? Para que seja desviado aí do foco da doença a qual eles estão passando. Como também esse software irá permitir que os pacientes avaliem os conteúdos que são transmitidos, possibilita também que eles sugiram formas de entretenimento, informa os pacientes notícias com dados meteorológicos e outros mais, né, que são interessantes aí para eles, e também permite identificar os impactos no nível de satisfação dos pacientes acamados antes e após a implantação do sistema interativo, determinando assim a eficiência do sistema e ajudando, inclusive, né, no processo de entretenimento da instituição. Então, esse software também já foi testado, né, e foi super bem avaliado também para quem já o utilizou, né? Enfim, né, gente, obrigada mesmo, assim, minhas palavras finais são de agradecimento. Agradecimento aos alunos, aos professores, a toda a equipe desse hospital maravilhosa, super atenciosa, né, a todos que estão envolvidos neste processo. Sabemos que juntos podemos construir um mundo melhor, ainda que remotamente, né, gente? Obrigada a todos vocês pela atenção. Obrigado, professora, pela colocação. Eu acho, professora Soraya, que esses 3 modelos ora apresentados, isso por si só demonstra um grande avanço e uma grande oportunidade para melhorar o atendimento. Verdade, professor. Estaremos aqui de portas abertas para dar continuidade a outras soluções, né? Que eu tenho certeza que a gente vai atender esse semestre. Então, gente, falando um pouquinho da disciplina e da parceria, da riqueza que a gente tem, né, nesse ambiente todo, a gente, na engenharia de software, tem muita necessidade de ensinar os alunos a lidar com pessoas, porque o software é a parte que a máquina, a tecnologia traz, mas esse software não existe sem as pessoas que estão
por trás dele, né? Das necessidades, das demandas, dos usuários, do software. Então, essa disciplina é para ensinar os alunos a lidarem com as pessoas que estão do outro lado do software, né? Então, essas visitas que eles fazem ao hospital, elas são de suma importância para o aluno aprender a detectar o problema, aprender tudo que ele tem que perguntar sobre aquele problema, domínios completamente diferentes da nossa área, né, da computação, das ciências exatas, exatamente porque os problemas estão no mundo, estão ao nosso redor, no nosso entorno. Então, é muito rico isso para a gente ter a chance de fazer o aluno vivenciar isso dentro de um curso na área de tecnologia, né? Ele ter esse contato com uma área diferente, entender um problema e transformar aquele problema numa solução com a expertise que ele adquiriu no curso até aquele momento, né? Então, essa parceria para a gente é riquíssima, e encontrar um parceiro como o hospital é uma bênção para a gente, né? Eu falo com a professora Soraya que quando a gente vai fazer essa apresentação do final do semestre na disciplina dela, é emocionante de ver todas as soluções, o crescimento que os alunos tiveram naquele semestre, né? O depoimento deles de como que foi visitar um ambiente diferente da realidade deles, um espaço diferente, como é que foi coletar as informações todas, o feedback que eles vão recebendo, né, de, esse aqui é o caminho certo, não vamos por aqui. Então, eles vão sentindo valor no trabalho que eles vão fazendo também, e isso tudo complementa muito a formação deles na área tecnológica, né, porque tecnologia, ela está aqui para trazer benefícios para a humanidade. Então, é dessa forma que a gente vê. A tecnologia que está distante da humanidade, ela não traz esse valor, né? Então, a gente está sempre aproximando os nossos alunos dessa forma. Então, professor, queria que você falasse mais um pouquinho para a gente de perspectivas futuras aí agora, né? A vacina está chegando, a gente sim. A vacina realmente está chegando. Final. E ela só chega tão rápido por causa das inovações e processos tecnológicos, não há outra saída. Se a gente for ver o tempo que gastamos para fazer a vacina da poliomielite, como lesou as pessoas. A questão da gripe espanhola, o quanto matou as pessoas. Vacinas gastando 10, 20, 30 anos para poderem serem feitas. Em meses, nós fizemos uma vacina graças à inovação e à tecnologia. Então, Belo Horizonte, particularmente, já há uma pujança muito grande em vacinar os profissionais de saúde. Então, lá no Hospital São Francisco, quase todo o hospital já recebeu a primeira dose, praticamente 97% do hospital já recebeu a primeira dose, do porteiro, todo mundo. Então, eu não falo no sentido pleno da assistência, administração, etc., da gerência. E aí, em breve, a gente espera, com as liberações da Anvisa, nós termos outras opções numa velocidade adequada, inclusive contemplando a nossa querida PUC Minas, né? Então, eu acho que os horizontes são os melhores possíveis nesse tempo que a gente tem aí para poder dar à sociedade uma solução rápida. Porque o que nós precisamos e que vai funcionar mesmo é quando a gente tiver aí em torno pouco mais de 70% das pessoas vacinadas, o que se chama imunidade de rebanho. Aí sim, aí nós transmitimos segurança em compartilhar um abraço, compartilhamos a segurança de encontrar as pessoas que a gente ama tanto, os nossos alunos, né, renovados a cada semestre. Exato. Eu gostaria de abrir para as perguntas, gente, do nosso público que está aqui. Nós temos tantas pessoas aqui nos assistindo, participando aqui dessa conversa, os nossos alunos, nossos colegas professores. Qualquer pergunta que vocês tiverem para o professor Paulo, né, sobre o hospital, sobre essa parceria, sobre a nossa pandemia que nós estamos enfrentando aí, né? Então, podem ficar à vontade para a gente começar a concluir aqui a nossa conversa, né?
Mas, então, inicialmente, enquanto vocês não perguntam, eu vou perguntar. O que de consequência maior você acha que a pandemia trouxe para o trabalho das equipes lá no hospital e que vocês acham que é uma coisa permanente, né? A gente vê tanta gente falando é o novo normal, o que mudou, como é que vai ser o trabalho, o mundo. Como é que é esse impacto lá dentro do hospital para vocês? Nós acreditamos, professora, que a assistência, a biossegurança, a controle hospitalar nunca vai ser mais o mesmo. É impressionante como a pandemia está ali. Número absurdo de pessoas se contaminando. Mas esquecendo da pandemia, por coronavírus, as infecções hospitalares diminuíram. O hospital inteiro está de máscara. O hospital inteiro faz higienização das mãos e mantém o distanciamento social. Então, isso é fundamental. Esse é um novo horizonte. Segundo, nos possibilitou, através das interfaces criadas, dos avanços tecnológicos, das inovações, o processo de comunicação na assistência ficou muito mais rápido, muito mais efetivo. O próprio governo nos autorizou a telemedicina, as consultas online de medicina, de enfermagem, a interação mais próxima e rápida que temos disponível, que temos. Então, isso eu acho que não se apaga, se ganha e se aprofunda, que é isso que a gente quer. Hospitais que atendem bem, com diminuição da morbidade, para a gente curar e tratar daquilo que realmente nós mais precisamos. Muito bom ouvir isso tudo, né? Porque a gente vivencia um momento de desafios e de dificuldades, mas saber que ele também está trazendo um aprendizado positivo, um ganho para a nossa sociedade, para a nossa área de saúde, né? Lidar aí com a infecção hospitalar de uma forma geral, que é sempre um problema, né, na área de saúde. É bom saber que a gente teve ganho, que a gente teve aprendizado, que saímos mais fortalecidos Sim. do outro lado, né? Um alento aos nossos corações, né? Depois de passar por isso tudo. Mais alguma pergunta, gente? Nós estamos chegando ao fim aqui do nosso tempo. Eu gostaria de fazer só uma pergunta, né, para o professor Paulo. Professor Paulo, a gente falou aqui muito, né, nessa relação universidade, hospital e inovação. E a gente sabe que a equipe do hospital ela é muito envolvida, né, nesse processo. Eles nos atendem com muita presença nos trabalhos que a gente desenvolve. Mas a gente sabe que é uma equipe muito grande, né? Assim, são muitas pessoas trabalhando, né? E dentro desse processo, né? O Inova está aí com mais de 10 anos, né? O que o senhor tem percebido? Porque eu trabalho muito com essa relação da inovação e tecnologias no impacto com as pessoas, nas pessoas. O que você percebe na relação dos funcionários como um todo do hospital nesse contexto de inovação? Para eles, o que o senhor tem percebido, na sua opinião, em relação assim, um estranhamento ou algo que vem como facilidade, algo que vem difícil de aprender, né? Porque, querendo ou não, muitas pessoas acham difícil novas tecnologias, né? Eles acolhem muito bem, porque, primeiro, os dá maior segurança para trabalhar. 2, velocidade no atender com cuidado e zelo. 3, o software propostos, os 3 aqui que foram elencados, né, tanto de entretenimento, quanto de úlcera, quanto o terceiro com relação à abertura dos protocolos, faz com que a pessoa se sinta valorizada em trabalhar naquele hospital que está sempre em busca de inovação. E claro que nós temos hospitais públicos e privados pelo Brasil, que, como eu disse, até hoje não existe computador direito. Tudo é no papel e é tudo muito difícil. E vocês imaginam protocolos passando de mão em mão a possibilidade de transmissibilidade de diversos patógenos. Então, é sempre um olhar por parte deles de entender que quem inova, quem cresce,
está também zelando pela própria vida de quem assiste. É muito gratificante. Interessante, muito bom, porque para nós a gente tem a visão assim, eles são nossos usuários, né? Então Sim, sim. esse entendimento é muito importante. Que bom, fico feliz com o depoimento, assim, que bom. Sim. E é interessante ter essa visão, né? Que para eles a solução tecnológica, ela não é simplesmente uma questão de um bom processo de interação, é uma questão de saúde, é uma questão de prevenção, é uma questão de cuidado, né? De agilidade, de eficiência também. Então, muito interessante, muito bom. Muito ótimo. Obrigada, professor. Temos uma pergunta aqui do professor Lúcio. Paulo Tyson, de fato, né, o coronavírus tem revolucionado nossos processos e vida. Quais as suas expectativas do ponto de vista da inovação e cooperação para o período pós-pandemia? Alguns ganhos que tivemos nessa pandemia chegaram para ficar. Primeiro, o aspecto da inovação tecnológica computacional nos obrigou a ficar mais de olho no paciente. Então, essa questão de uma pulseirinha, de enxergar os sinais vitais de uma forma mais rápida, pensar numa LIA e outras IAs, aonde você acompanha melhor aquele paciente, isso veio para ficar. E com isso, a segurança no trabalhar pós-pandemia vai ser muito maior. Não acredito que nós vamos ter aquela cultura do medo, digamos assim, acabou a pandemia, agora temos medo no hospital. Não, estamos retomando agora os atendimentos eletivos, que não são urgentes. Como é que um paciente tratando de um câncer, com quimioterapia, uma radioterapia, ele vai interromper para o resto da vida esse tratamento? Não, ele precisa desse tratamento. Então, nosso olhar do cuidado agora, ele é primoroso e completamente dependente da tecnologia, dos recursos computacionais, sem dúvida nenhuma. Nós criamos, inclusive, avançamos. Nós temos um hospital que é SUS e que tem um aplicativo. Como nós temos o nosso lá da PUC Minas, que a gente clica para abrir o SGA e tudo mais, no nosso celular tem um aplicativo do hospital, onde eu recebo os relatórios de atendimentos, onde a gente vê os aniversariantes do dia. Criamos, inclusive nessa pandemia, o sorteio de bolo para os aniversariantes do mês. Então, é um avançar com o olhar do cuidado. Excelente, professor Paulo. Mais alguma dúvida, gente? Alguma pergunta para o professor? Nós vamos chegando ao fim aqui do nosso encontro. Queria agradecer muito, professor, a sua presença, né? Você ter trazido para a gente toda essa perspectiva lá do hospital, né? Ter falado bastante para a gente aí como que é interessante, então, esse mundo todo diferente para a gente que trabalha aqui na tecnologia, né? Ter falado para a gente a respeito de inovação dentro de um hospital SUS, ter falado para a gente da parceria, da importância que é essa parceria, né? Desde o início lá da fundação. Então, isso acho que enriquece muito o nosso trabalho dentro da PUC Minas, de uma forma geral, né? E deixa a gente tão confiante, né? De dias melhores, né? Tanto na formação dos nossos alunos, quanto nesse mundo da pandemia, né? O mundo após a pandemia. Então, gostaria de agradecer muito a sua presença. Passo a palavra aí para vocês finalizarem também, gente. Agradeço em nome do professor Lúcio, em nome do ICEI como um todo. Professor Lúcio, se quiser falar também, para concluir, né? Então, obrigado, Guto. Eu acho que não poderia deixar de publicamente aqui externar, né, esse agradecimento ao professor Paulo Tyson, né, pela forma brilhante que ele tem conduzido essa parceria, e dizer do quanto que ela ilustra o momento interdisciplinar. É curioso porque ela antecede, né, na verdade, o coronavírus, e como que o momento atual deixa claro que a solução está na interdisciplinaridade, né? Ou seja, esse próprio encontro aqui junta pessoas de pontos tão distantes, né? De áreas de conhecimento tão diferentes, e ele bem destacou a parceria com outros institutos,
E eu acho que esse será o caminho, né? Talvez uma grande aprendizagem da gente cada vez mais privilegiar, né, esse momento interdisciplinar, né, que o coronavírus assim exige, né? Então, muito obrigado também a vocês três, né, e aos professores e alunos que acompanharam e estiveram conosco aí durante esse toque. Eu tenho que agradecer o convite feito pelo professor Lúcio, inicialmente, pela professora Maria Augusta. Continuamos sempre em frente. Eu nunca esqueço que no meu PhD eu utilizei um software, tive que usar o SIG para mapear doenças, mapear a infertilidade masculina, né? Então, eu precisei muito do apoio dos recursos computacionais. Agradecer, né, o ICEI como parceiro, o próprio ICBS, o Instituto Dom João, né, professor Lúcio, professor Martim, padre Evandro. Agora, dentro do que eu elenquei aqui também, eu gostaria de compartilhar, pedir 3 para casas. Primeiro, em conjunto. A gente é acadêmico, então, professora Maria Augusta, professora Simone, professora Soraya, né, professor Lúcio. Vamos juntar as mãos e vamos escrever, então, um artigo científico desse iniciar o que a inovação pensa do hospital pode colaborar. Eu acho que nós poderíamos escrever um artigo e mandar para uma revista indexada, tá bom? Uhum. Depois, isso tudo que eu faço no hospital, em última análise, é assistência e a geração de um produto. Isso enriquece bastante. E segundo, foi o que a professora Maria Augusta falou, né? Depois nos mandar o link da gravação e o fundo, né, professora? O fundo que aí você citou. Mas agradeço a todos o carinho, o zelo, a oportunidade e aberto também estar com vocês em outros momentos. Nosso muito obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, professor Paulo. Foi um prazer estar com você. Obrigada, Maria Augusta. Obrigada, Soraya. Obrigado, professor Lúcio. Muito bom estar aqui, muito bom falar dessa parceria tão rica, né? E muito bom falar de inovação. Obrigada. Obrigada a todos, gente. Assim, agradecendo também aqui os alunos, né, que estiveram presentes e fizeram software, viu, professor Paulo? Nós estamos aqui com o Gabriel Moreira, nos presenteando aqui com a presença. Tem aqui também o Ian, que já saiu, mas ainda está conosco o Gabriel, né, Gabriel? Agradeço você estar aqui com a gente. Eles produziram software de entretenimento, professor Paulo. Ótimo, muito bom. O Andreu também está aqui, o Andreu. Ótimo, gente. Obrigada a todos, viu? Foi muito bom. Que tenham outros, né, bem parecidos a esse. Estarei com vocês aí para o que precisar. Tá ótimo, obrigada. Então, uma boa noite a todos, gente. Até a próxima, né? E que vocês também enviem para a gente sugestões de temas, né? A gente está sempre aqui imaginando quem convidar, o que a gente pode discutir aqui nesse espaço. Então, lá na página do evento, né, do ICEI Talks, vocês podem recomendar e sugerir temas para a gente, tá bom? A gente fica aguardando.